Bora falar de duas leituras que foram indicações para eu ler e trazer um vídeo aqui para vocês. Duas leituras ótimas, de duas apoiadoras da assinatura Leitor Escolhe do meu clube de leitura. Vou falar o que eu achei das duas e ao final dizer qual delas eu mais gostei. Vou começar com um classicão que eu já li. Tô relendo depois de 6 anos que eu fiz a primeira leitura. Sim, eu acabei lendo esse livro depois de adulta, mesmo sendo considerado um livro infantil. Ele não é infantil de jeito nenhum pra mim. E me trouxe até questões reflexivas sobre a vida. Pois é, a gente vai falar sobre isso. E acredito que você, caso já tenha lido esse livro, também pode ter parado para pensar dessa forma. E foi uma indicação da minha leitora que escolhe, a Roberta Duarte. E eu tô falando de Alice no País das Maravilhas. Eu comprei nessa edição da Zahar, que vem com as duas histórias, Aventuras de Alice e Alice através do Espelho, que a primeira vez que eu li foi pela editora LPM, que é muito boa também, por sinal, e as ilustrações clássicas do John Tenniel, que são lindas e que até hoje são muito famosas, né? Bom, eu marquei bastante coisa aqui e eu queria começar por ele, simplesmente pelo fato de que ele não é um livro infantil. Talvez seja ainda vendido até hoje para crianças, mas é muito difícil uma criança ler isso aqui e achar que, é do jeito que é. Mas ainda assim, tem coisas ocultas, mensagens ocultas que os adultos quando leem falam, caramba, eu acho que eu tô entendendo isso aqui, eu acho que eu já parei pra pensar sobre isso. O livro foi lançado em 1865 pelo Lewis Carroll. As curiosidades, acho que dispensa comentários, muitos sabem dessa representação que ele fez da história diante de uma menina que ele conhecia que tinha 10 anos, a Alice, que também se chamava Alice. Então, essa história que ele conta e também faz uma história para ela, muita coisa se repercutiu diante disso, né? Desse, talvez, essa paixão que ele tinha pela Alice, por essa menina de 10 anos, e ele já é um adulto. Mas o que eu mais queria falar sobre essa obra, eu pelo menos, tá, gente? Vou falar por mim. Eu não consigo ler coisas tão simples neste livro e me deparar com nada, sabe? Como se fosse um livro infantil, sem uma mensagem no fundo. Então, desde o início, Alice vendo um coelho com seu relógio correndo desesperado e ela indo atrás dele, entrando na toca, e quando ela entra na toca, ela cai e ela até fala uma queda eterna, né? Será que eu vou continuar sempre caindo? Nunca acaba essa queda? A partir disso, a gente já começa pelo menos eu já começo a traçar coisas que fazem muito mais sentido pro meu universo, já como uma mulher adulta, do que talvez uma criança. Então, eu fico até feliz de ter lido esse livro já mais velha. Não sei como eu lidaria com essa literatura, a literatura nonsense, né, como é conhecido o Lewis Carroll, já criança, né, enfim, eu acho que não ia receber muito bem. Talvez eu ia achar que é uma loucura. Talvez no olhar da própria Alice aqui no livro, como criança, eu ia pensar da mesma forma, não faz sentido, esse mundo é absurdo. Só que não é tão absurdo, porque eu já adulta, eu até entendo quando o gato fala que todos somos loucos. Eu até entendo quando o gato fala se você não tem um lugar específico para chegar, tanto faz o caminho que você tomar, né? O importante é que você continue andando bastante, que vai chegar a algum lugar. Isso é fantástico. Eu pensei muito que se você escolhe um caminho e você tem medo de que aquele caminho vai ser errado, mas aí você pensa, ele só vai ser errado ou ele só vai ser certo de acordo com as consequências. Então, aquilo que você vai descobrir depois, né? Então você primeiro tem que tomar atitude, você primeiro tem que ir, como ele falou, andar bastante para chegar a algum lugar. Depois que você chegar no lugar, você vai decidir se foi bom ou não, porque aí vão ter as consequências, né? Então, e isso ela fala bastante, né? O tempo todo ela fala, quando ela tá com a lagarta também, e na conversa do quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Ora, sou uma menininha. Mas quem sou eu de fato? Porque eu acordei de um jeito, mas eu já sinto que fui várias Alices, né? Ela já foi várias porque desde o momento que ela encolhe, quando ela bebe o frasco, desde o momento que ela começa a crescer. E fora que uma coisa muito interessante que eu acho que eu só fui perceber ou lembrar disso nessa releitura é que no momento que ela bebe o frasco para poder diminuir. Só que quando ela vai comer, nada indica que ela vai realmente crescer.
Ela come aquilo porque ela deduz que ela vai crescer. Porque é o desespero de tentar procurar algo que faça com que ela cresça, para que ela pegue a chave que está em cima da mesa. E aquela chave precisa abrir a porta, que a porta é minúscula. No momento que ela come, realmente ela cresce, e cresce até demais, só que nada estava dizendo explicitamente que ela ia crescer. Mas na cabeça dela, ela imaginou que, consequentemente, se ela bebeu e diminuiu, agora ela pode comer e crescer. E o interessante é que várias perguntas tão óbvias e tolas que até mesmo os personagens do País das Maravilhas, né, eles ficam meio que indignados por Alice fazer perguntas tolas. Só que não são tolas, necessariamente, porque a gente na vida mesmo, né, como adultos, a gente não aceita muito as coisas do jeito que elas são. E o País das Maravilhas, ele é do jeito que ele é. E todos que estão vivendo ali, eles estão vivendo conforme a vida deles como são também, né? Meio humanos, animais, pássaros, todo mundo fala, todo mundo tem as suas crises, tem a mulher obcecada por cortar cabeças, né, que é a rainha, mas só que ninguém corta de fato cabeças, enfim. Mas as coisas são do jeito que são. E sempre foram assim, e se você perguntar pra eles por que são assim? Porque são. Não porque tem algum motivo, né? E ela não aceita muito isso, ela acha um absurdo, mas é um absurdo. Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê das coisas. E se você parar a pensar, uma criança necessariamente, ela pode fazer essas perguntas, porque a criança mesmo, ela pergunta o porquê de tudo o tempo todo, ela quer uma resposta pronta pra ela. Mas não é só a criança que faz isso, o adulto também. A gente não aceita as coisas também do jeito que são. A gente procura o sentido de tudo, o significado de tudo. Então não tá longe de conversar com nós, sabe? Então não trate isso aqui como uma literatura infantil. É uma literatura nonsense, como eu falei, sem sentido, mas que procura um sentido. E quem faz isso são os adultos, né? Então não é só a criança. Então, se você conheceu uma criança que já leu Alice e gostou e de fato entendeu, deixa nos comentários, porque eu não sei como eu agiria se eu tivesse lido pela primeira vez na infância. Claro que pode trazer sim ensinamentos para a criança, né? Mas eu acho que tem momentos que na nossa fase adulta, ou talvez adultos que nós já conhecemos aí pela vida, eles acabam tendo comportamentos infantis por princípios. Tem a cena, então, que ela já entra no País das Maravilhas e ela se encontra com o camundongo na água, que no caso seria as lágrimas da Alice, né? Então ela tá andando ali, nadando com o camundongo e ela se encontra com outros animais. Nesse círculo de animais que ela vai conversando, ela conta sobre a gata Dinah. E eles odeiam gatos, né? Ela começa a falar, sem pensar, ela começa a falar que a gata Dinah dela é maravilhosa, que ela consegue pegar camundongos muito fácil, pega aves, pega tudo. E só depois ela percebe que ela tá falando de um animal que eles odeiam, que pode matá-los. Então você percebe que eles ficam ofendidos, né, com medo e saem, mas é interessante ver como a pessoa ela não pensa antes de falar algo que possa machucar aquela outra pessoa. Mas beleza, a gente tá falando sobre isso, dessa sensibilidade, mas também tem a parte exagerada, que ela reclama muito aqui no País das Maravilhas, que todos eles se ofendem muito fácil. Só que a própria Alice não percebe que ela mesma se ofende. Ela mesma não gosta de ser tão contrariada o tempo todo. Ou o próprio adulto, de não aceitar o contrário, o adulto de não aceitar que a ideia dele tá errada, de ser refutado, né? E essa ofensa muito, muito boba, ela não consegue enxergar que ela mesma tem. Muita coisa interessante, de verdade. Eu nem imagino que isso tudo eu tô falando por conta da Alice no País das Maravilhas. Se eu, em algum momento, falei Clarice nesse vídeo, vocês me perdoem, tá? A Bruna que tá editando esse vídeo aí, porque eu já troquei várias vezes Alice, Clarice, por conta da Clarice Lispector. Eu toda hora tô tentando me consertar, mas às vezes eu falo sem pensar. E se você nunca leu Alice, não perca essa oportunidade de ler, e já como adulto também, super indico como adulto, ou adolescente também, se você quiser, mas eu acho adulto interessante, se você já passou dos 20 anos, ler essa obra, porque provavelmente você já passou por certas coisas que os adultos passariam, ou por reflexões que eles passariam, então você não tem como você ler essas frases, esses momentos tão simples e não se deparar por coisas muito profundas.
E a próxima indicação foi da Jéssica, também uma leitora escolhe, lá do meu clube de leitura. E ela escolheu uma autora que já é mais clássica contemporânea, da década de 60. E eu gostei de ter lido esse livro, porém, eu já conheci a autora por um outro livro, que eu gostei bem mais do que esse. Apesar de já conhecer um pouco essa história, nunca ter lido o livro, mas já conheci um pouco essa história por adaptações, referências que outras séries e filmes já fizeram, porque esse aqui já tem um tom mais de suspense, e essa autora é conhecida pelo macabro. Vários autores contemporâneos utilizam muito, né, da referência dessa autora, e eu tô falando da Shirley Jackson, que é o Sempre Vivemos no Castelo. Não sei se vocês sabem, mas é um dos livros mais vendidos na época da pandemia. Vocês sabiam disso? Eu vou contar a história pra vocês e eu acho que vocês vão entender o sentido do porquê esse livro foi um dos mais vendidos durante o nosso isolamento na pandemia. Mas é um livro escrito em 1962. E o outro livro que eu tinha lido da Shirley Jackson é O Homem da Forca. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem, que é excelente. Eu gosto muito desse livro. Foi meu primeiro contato com a Shirley Jackson. Já conhecia a autora, então tava na hora de começar por um. Então comecei por esse que tinha no Kindle Unlimited, se não me engano, na época quando eu li. Então era muito bom. Mas, pegando então esse, a gente tem uma história que, ao meu ver, quando eu foco muito na narrativa, porque é uma das coisas que mais me chamam a atenção, me atraem, eu acredito que foi interessante, mas ao mesmo tempo um pouco maçante. Mas eu entendi também por conta disso. Vamos lá, do que se trata. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que desde a primeira frase do livro não tinha como não continuar essa história, e eu acho que muitos que gostam, principalmente de suspense, sabem que ao iniciar a história e como ela inicia é o que mais vai te fisgar. Então, começar a primeira frase da personagem narradora protagonista falando seu nome, sua idade e que toda a sua família está morta, como não continuar a ler e saber o que aconteceu de fato? Eu tô falando da Mary Catherine Blackwood, de 18 anos de idade, e que sim, ela fala que toda a sua família está morta. De uma maneira bem fria, mas ainda assim traumatizada, ela vive num casarão e ela vive junto com o seu tio, Julian, que também está traumatizado, né, impactado com o acontecimento da morte do restante desses familiares, e também com a sua irmã mais velha, a Constance, que tem uma certa ansiedade social. E sobre a ansiedade social eu pesquisei que a própria Shirley Jackson também tinha. Então ela trouxe um reflexo de quem ela é aqui um pouco nesse livro, né? Até porque ela vivia muito reclusa o tempo todo, extremamente reclusa. Mas esse livro, então, ele vai contar a história, a narrativa pela Mary Kate, ou você pode chamar de Mary Cat, de 18 anos, e uma menina que vai trazer também em sua narrativa flashbacks da sua família morta, né? De como era a sua relação com essa família. Então vai ter um tom psicológico também. E ela vai falar, no caso, ela anda, vai até o mercado e ela vai narrando como que é a cidade, né, como é o local, e principalmente de como as pessoas a tratam. E muito antes de tudo, já tratava essa menina como estranha, feia, esquisita, e ela já não gostava tanto disso. Seu comportamento era até um tanto agressivo mentalmente. Ela queria que todo mundo morresse, que falasse isso dela, mas é também compreensível, porque quando você vê os flashbacks dessa menina, você começa a ver que talvez ela tenha levado uma vida um tanto difícil, psicologicamente, né? Então, assim, é compreensível para a trajetória da personagem, né? Para ela e para sua irmã mais velha, Constance, que vive sempre isolada. E após a morte da família, você percebe que até a mesma mansão, esse casarão, ele também morreu. Porque ele está largado, ele está sujo, o jardim está mal cuidado. Então é interessante ver que junto com eles, com esse nome que é Blackwood, né, essa família Blackwood que morreu, também morre junto muitos outros aspectos da vida deles. E uma coisa interessante também nessa obra é que a personagem, ela tem uma personalidade infantil, né? E eu acho que é justamente nesse detalhe que eu achei um pouco, talvez, maçante. Eu comecei a tentar entender por que a narrativa estava levando para um lado que não me atraía mais. Só que o enredo e o plot em si eram interessantes, né? Continuam sendo interessantes. E narrativas em primeira pessoa sempre me pega, porque ou você finge que tá sendo enganado, ou você aceita que tá sendo enganado. Porque, de fato,
você só tem a ideia e toda a visão de um único personagem, ainda mais de uma personagem que tem problemas psicológicos aqui, que você vê claramente, né? E devido a tudo o que aconteceu, pelos flashbacks e também por esse comportamento infantil, sabe? E muito bobo às vezes, ou é a interpretação dela do que ela tá vendo, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente um livro que vai trazer toda essa questão mais psicológica, porque você vai ficar confuso com o que ela de fato tá querendo dizer, ou o que ela tá querendo mostrar, ou ainda mentir ou omitir. Eu acho que vale a pena você conhecer, principalmente aos amantes de suspense, amantes dos clássicos contemporâneos, principalmente da Shirley Jackson também, eu acho que você deveria conferir. E agora colocando numa balança, como eu disse, para decidir qual dessas duas leituras eu mais gostei, você que me conhece, me acompanha aqui no canal, sabe que eu escolheria, obviamente, Alice no País das Maravilhas, não tem como. Primeiro que ele conversa muito comigo em questões existenciais, como eu falei pra vocês, e conversou, ainda que seja uma releitura, conversou, ainda que eu seja adulta, sim, conversou. Mas, como eu disse, eu gostei da leitura, só não foi uma grande leitura, mas eu gostei. E toda a indicação dos meus apoiadores vale muito. Mesmo que no final eu não goste tanto do livro, eu amo poder ler o que vocês leram, o que vocês gostaram e poder, enfim, dizer o que eu achei de tudo, sabe? Então, eu adoro essa assinatura justamente por isso, para conhecer obras ou revisitar obras que há muito tempo eu não lia e poder contar para vocês as minhas impressões. E já temos as duas próximas leituras que vão sair aqui no canal, que já foram sorteadas lá com o clube, e falar para vocês aqui em vídeo pela primeira vez, aliás, né, desses dois livros, o que eu achei. Então aguarde, provavelmente no mês que vem vocês verão esse vídeo aqui, e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você, se chegou até aqui, já deixa sua curtida e comenta aí se já fez uma dessas leituras, o que você acha das questões existenciais de Alice, se você já leu Shirley Jackson, conta aí tudo pra mim. E só lembrando que aí na descrição você tem as informações ainda para doações ao Rio Grande do Sul, e se você também tiver ainda disponibilidade para ajudar, não deixe de ler, não deixe de ajudar ainda. Se você quiser participar da nossa leitura de julho, que é a Inclina de Whitefell Hall, da Anne Brontë, e gostaria de ter uma edição bonita, com uma tradução excelente, eu super indico A Pedra Azul. Caso você se interesse, tem aí na descrição também o meu cupom BRUNILIVROS, que você ganha 10% de desconto com a compra desse livro. E obrigada às minhas duas apoiadoras que me indicaram mais 2 livros, e a gente se vê numa próxima. Tchau!